Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física aqui com Tiane. E aí, a gente vai falar de um assunto muito legal, de um assunto que é bem importante para a nossa sociedade, para a nossa cultura, para o nosso desenvolvimento cognitivo, a nossa cabecinha, nossa capacidade de pensar, raciocinar, né? E para o nosso desenvolvimento motor, tá? E aí, o que a gente vai estar estudando, pessoal, nesse primeiro bimestre? A gente vai estar estudando sobre as brincadeiras e os jogos. Que brincadeiras e jogos, Tiane? Nós vamos estar estudando sobre as brincadeiras populares, da cultura popular do mundo. Quais são essas brincadeiras? Por que elas são importantes para o nosso desenvolvimento? Quem influenciou essas brincadeiras? Então, vamos entrar no nosso assunto agora. Primeiro, Tiane vai mostrar uma pintura aí para vocês, tá? E aí eu quero que vocês observem essa pintura lá no Padlet também, porque vocês vão tentar identificar nessa pintura aí as brincadeiras que vocês conseguem reconhecer, tá? Então essa é uma pintura de um autor, né, o Piert, e esse autor, ele retrata aí diversas brincadeiras, tanto que pode ser brincada por crianças também como por adultos, tá bom? Então quero que vocês lá no Padlet observe essa imagem e faça comentários sobre quais brincadeiras vocês conseguem identificar, tá certo? E aí a gente vai falar, né, de brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo e de matriz indígena e africana, tá? Então, essa pintura que vocês viram está relacionada, né, ao tema brincadeiras e jogos populares, tá? Esses jogos e essas brincadeiras, elas vão sendo modificadas de acordo com a cultura e com o passar do tempo. Na medida que o tempo vai passando e na medida que tem determinada cultura em determinado local, as brincadeiras vão sendo transformadas e modificadas. A tela do Pieter, de 1560, ela integra o acervo do Museu da História de Arte, em Viena, na Austrália. Esse pintor, ele mostra que as brincadeiras e os jogos infantis também são brincados por adultos, né? E ele traz um resgate aí nessa tela de várias brincadeiras que eram brincadas antigamente, mas também que ainda pode ser praticado nos dias atuais, já que a gente está falando de jogos e brincadeiras que faz parte da nossa cultura e que são passados de geração para geração. Então, o brincar, ele faz parte da história da humanidade, tratando-se, portanto, de um aspecto importante na nossa cultura. Porém, é imprescindível ressaltar que em cada cultura os jogos podem ter um significado diferente. Tiane, então, na cultura indígena, o jogo ele pode ter um significado diferente? Sim. Na região sudeste, ele pode ter um significado diferente? Sim. Na região nordeste, também. Até na nossa própria comunidade, no local onde a gente mora, no bairro, o jogo ele pode ter significados diferentes. Então vai variar muito, né, do contexto em que esse jogo vai estar inserido, do local onde esse jogo vai estar inserido e as pessoas que estão brincando dele, tá? Por exemplo, se eu conhecer um amiguinho da região sudeste e ele vier para Jaguaribe, né, para a região nordeste, eu for brincar, por exemplo, de pique-bandeira. Ele traz o que ele aprendeu de lá, ele traz como o jogo dele é jogado lá, e nós aqui da região nordeste, né, precisamente de Jaguaribe, vamos jogar também da nossa maneira, da maneira como a gente aprendeu, né? E aí a gente agrega cultura dessa forma, trabalhando de formas, né, trazendo a cultura de cada um para dentro da nossa. Um dos componentes do jogo é o prazer proporcionado pelo elemento lúdico, bem como a alegria sentida durante a sua participação. Então, brincar é muito bom, né? Brincar se desenvolve, brincar a gente aprende, brincar a gente se relaciona com o outro. E o lúdico é algo que nos traz prazer, nos traz diversão em fazer, tá certo? E aí ele tem vários aspectos que são importantes. Influencia no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento cognitivo, como Tiane falou, também no desenvolvimento motor. Portanto, é importante demais a gente brincar. E aí a gente estabelece relações com o outro a partir da brincadeira.
tá? E aí a gente tem algumas curiosidades, né, sobre os jogos, né, que são importantes também, tá bom? Então, o jogo, ele desenvolve, né, e estimula a criatividade, a autoconfiança. Ele proporciona o desenvolvimento da linguagem também e do pensamento e também melhora a nossa capacidade de concentração. Por quê, Tiane? Através de, por exemplo, uma brincadeira na aula de educação física, você tem que pensar para agir, você tem que raciocinar, você tem que montar a estratégia e você tem que aplicar na prática através do seu corpo ao realizar, ao experimentar a atividade, tá bom? Por isso que os jogos são tão importantes, né, para a nossa formação e para o nosso desenvolvimento. E aí teve um povo, né, teve povos que contribuíram muito para a construção desses jogos, né, e para que esses jogos também estivessem presentes na nossa cultura até hoje. Então, os povos africanos, os indígenas, foram povos que contribuíram demais para que esses jogos permanecessem na nossa cultura e fosse passado de geração para geração. Por isso, a importância de valorizar, né, os povos indígenas. Então, o desejo de brincar, ele faz parte da história da humanidade. Todo mundo já brincou ou, né, já brincou algum dia na vida ou ainda vai brincar, né? Tratando-se, portanto, de um aspecto muito importante da nossa cultura. Porém, é imprescindível ressaltar que em cada cultura os jogos podem ter significado diferente, como Tiane já explicou. Então, o brincar, ele faz parte realmente da história da humanidade. E por isso que a gente tem que brincar, por isso que a gente tem que esquecer um pouquinho o celular, né, e valorizar aquilo que é patrimônio nosso, que são as brincadeiras e os jogos. O resgate dessas brincadeiras são de suma importância, tanto para o nosso desenvolvimento como para a valorização, né, das pessoas que influenciaram nessas brincadeiras, que foram os povos indígenas e africanos. Então, assim, falar dos africanos e indígenas é falar da nossa cultura brasileira. Esses povos contribuíram demais, tanto para os aspectos dos jogos e brincadeira, como para os aspectos das danças, como para os aspectos da comida, tá? Então, os indígenas já estavam aqui no Brasil quando os portugueses eles chegaram. O que a gente pode dizer deles? A gente pode dizer verdadeiramente, né, que os donos dessa terra, que é o nosso Brasil, são os indígenas. E eles nos ensinam muita coisa, inclusive a tomar banho todos os dias. Essa cultura, né, essa tradição que é importante para a nossa higiene, né, veio justamente desses povos. É uma delas e a gente tem várias outras, né, como o Gian já falou, eles influenciam na nossa própria culinária, né, a gente tem vários pratos feitos de mandioca que é de origem indígena, né, então a gente tem uma influência muito grande dessa cultura também dentro dos jogos, tá bom? E aí eu trouxe algumas imagens desses povos que devemos valorizar, respeitar, né, e conhecer mais sobre os indígenas. Tiane vai ficar até aqui. Então, o que Tiane quer? Que a partir da imagem que vocês viram aqui, lá no início da nossa conversa, né, bem aqui, ó, que foi essa imagem, que vocês vão lá no Padlet, né, e coloquem o que vocês acharam dessa imagem, tá? Não tá aparecendo aqui pra mim, mas vamos lá. O que vocês acharam dessa imagem, certo? Que vocês conseguem identificar dessa imagem. Então, vão lá no Padlet e coloquem, lá também Tiane vai colocar, né, algumas imagens para vocês tentarem descobrir qual o nome da brincadeira, que brincadeira é, tá certo? Então, interajam comigo no Padlet. Beijo e até a próxima aula.